Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Figueiredo, sou professora de Biologia da Rede Estadual de Ensino e tenho feito vídeos em meu canal com o objetivo de fazer explicações dos temas trabalhados no Plano de Estudo Tutorado, liberado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais para a continuidade dos estudos durante momentos de pandemia. Nessa semana 4, vou trabalhar os assuntos do terceiro ano do ensino médio referentes à genética. Na semana 4, então, nós vamos trabalhar os processos de gemelaridade, que é a formação de gêmeos, nesse caso univitelinos e bivitelinos, que já foi comentado na semana 3. Os processos de expressividade, ou seja, quando a característica relacionada a um gene ou a uma relação genética do indivíduo pode ser variável. Nesse caso, a gente pode ter vários tipos de características relacionadas a um determinado gene. E a penetrância, ou seja, se essa característica vai ocorrer em todos os indivíduos que têm a mesma característica genética ou não. Então, vamos lá. A primeira característica trabalhada é a gemelaridade, que trabalha principalmente com a formação de gêmeos. Lembrando que sempre há dois tipos de gêmeos dentro principalmente da espécie humana. Nós temos os gêmeos, conhecidos como univitelinos, e nesse caso eles são formados pelo mesmo zigoto. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que nós tivemos o mesmo óvulo e o mesmo espermatozoide, formando aí um zigoto, e esse zigoto vai passar por um processo de mitose, gerando dois embriões com a mesma característica genética. Isso é importantíssimo de ser trabalhado, porque esses gêmeos normalmente são conhecidos gêmeos que apresentam a mesma placenta. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eles vieram do mesmo zigoto, ou seja, mesmo óvulo, mesmo espermatozoide, e a constituição genética deles vai ser exatamente idêntica. Isso é importante porque, como eles carregam a mesma carga genética, eles têm que ter o mesmo sexo e normalmente o seu fenótipo, ou seja, a sua característica, é muito semelhante. Diferente dos gêmeos que a gente chama de dizigóticos, também conhecidos como fraternos ou bivitelinos. Isso porque eles são zigotos diferentes, ou seja, eles só vão compartilhar o mesmo processo de gestação, porque cada um veio de um zigoto diferente. Ou seja, se eu estou falando de dois indivíduos formados nesse processo, eu vou ter o óvulo 1 mais o espermatozoide 1, gerando o indivíduo 1. E vou ter o óvulo 2, gerando o espermatozoide 2, gerando aí, então, nesse caso, o indivíduo 2, ou seja, indivíduos com características que podem ser diferentes, ou seja, eles podem ser de sexos diferentes, eles vão apresentar fenótipos muitas das vezes diferentes, vão ter aí placentas diferentes, porque cada um veio de um zigoto independente. Nesse caso, a gente vai ter essa separação desses indivíduos, principalmente para entender as características genéticas deles, né? E aí, dentro do material oferecido, né, pela Secretaria Estadual de Educação, a gente começa agora também a falar um pouquinho sobre processos de expressividade e de penetrância.
Quais são as diferenças entre eles? Vamos trabalhar, por exemplo, aqui com a expressividade variável, que eles representaram como caso de polidactilia. O que é ser polidáctilo? Polidátilo é aquele indivíduo que apresenta mais dedos em relação à numeração normal que a gente encontra. Então, é comum a gente ver humanos com 5 dedos nas mãos e 5 dedos nos pés. O indivíduo polidátilo, ele pode ter 6, 7, 8 ou até mais relacionado às mãos ou aos pés. Como essas características vão variar muito, a gente chama isso de um alelo que possui expressividade variável, ou seja, as características que ele pode originar vai depender de cada pessoa. E aí, a gente tem os casos de penetrância. O que é penetrância? Aquele indivíduo que tem determinado genótipo vai expressar a característica. Como é o caso da penetrância completa aqui, vamos imaginar o seguinte: o alelo B indica que o indivíduo vai ter a pelagem de cor preta. Então, todo mundo que tiver o alelo B terá a cor preta, porque essa penetrância é completa, ou seja, todo mundo com o alelo B apresenta a característica de pelagem preta. Diferente da penetrância incompleta, e aqui eles trazem para vocês o exemplo da comptodactilia. O que é isso? O indivíduo ele vai ter uma deformidade nos dedos, fazendo com que eles não consigam ficar completamente retinhos, né? Ele vai ter aí uma dificuldade da flexão desses dedos. E nesse caso, nem todo mundo que apresenta o alelo dominante Nzão vai ter esse comportamento de dificuldade de flexão. Apenas 65% dos indivíduos vai apresentar. Os outros 35% vão ter o padrão normal dos dedos aí com flexão completa, como a gente observa na maior parte das pessoas. Isso justamente por quê? Porque esse gene, ele depende da característica genética desse indivíduo totalmente. E nem todo mundo que apresenta o Nzão terá aí a característica afetada, nesse caso, a comptodactilia. Ok? Façam os exercícios, pessoal, e em qualquer dúvida, podem colocar aqui nos comentários que a gente tenta responder o mais rápido possível. Fora isso, bons estudos para vocês e não deixem de acompanhar também os vídeos do volume 3 do PET, liberado aí pela Secretaria Estadual de Educação. Um grande abraço!